Olá, queridos irmãos de jornada terrena, que a luz e a paz do Senhor Jesus faça parte desse nosso momento, mais um vídeo aqui no canal. E retomando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós entraremos na pergunta 76, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos, que deu origem ao Livro dos Médiuns. Para quem não sabe, a primeira parte do Livro dos Espíritos, ela deu origem à Gênese, tá? Que é a criação, Deus. A segunda parte, que é essa que nós vamos entrar hoje, deu origem ao Livro dos Médiuns, que é o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, não é? A terceira parte deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte da moral, da autoeducação, não é? As leis. E a quarta parte deu origem ao livro O Céu e o Inferno, que são os gozos e, digamos assim, aquilo que o espírito precisa reparar de erros que ele cometeu. Não vamos falar castigo, porque Deus não castiga ninguém, não é? Apesar de encontrarmos muitas vezes essa palavra nos textos, mas assim, mais em acordo com os dias atuais, a gente vai vendo que não é um castigo, sempre foi uma correção, uma forma do espírito reencontrar o caminho, não é isso? Então, essa segunda parte deu origem ao Livro dos Médiuns, tá ok? Vamos, primeiramente, pedir as bênçãos necessárias ao nosso estudo dessa tarde, graças a Deus. Senhor, que a Tua paz nos envolva, que possamos realizar o estudo com a companhia dos benfeitores da luz, esses espíritos amigos, para que possamos juntos melhor entendermos o nosso tema em pauta. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade. Permaneça conosco. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Então, uma alegria a gente estar retomando aí o nosso estudo do Livro dos Espíritos, esse livro fantástico, formando toda essa base maravilhosa da doutrina espírita, não é, meus irmãos? Vamos lá. Segunda parte, o Livro dos Espíritos, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Então, é o capítulo 1, não é? Dessa segunda parte, e a gente vai estar aqui dos espíritos. Origem e natureza dos espíritos. Pergunta número 76. A pergunta diz o seguinte: que definição se pode dar dos espíritos? E a resposta: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora do mundo material. Então a gente vai vendo aí a resposta dos espíritos, que a definição de espíritos são os seres inteligentes da criação, não é isso? Que povoam todo o universo, fora do mundo material, ou seja, são os espíritos fora da matéria. Nós aqui, nesse momento, nós estamos encarnados em um corpo de carne e osso. Então, nós estamos presos a um corpo material, físico, não é? Então, essa pergunta aqui, a resposta, ela diz dos espíritos, não é? Que estão aí libertos do mundo material, do mundo físico, tá? Então, eles são esses seres inteligentes da criação, né? Povoam o universo, fora do mundo material. Aí tem uma nota de Kardec aqui. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Ou seja, ele está se referindo aqui realmente aos espíritos que estão livres, libertos de uma encarnação, fora dessa união da matéria que nós momentaneamente aqui estamos. Não é isso? Então vamos lá. Pergunta 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isto denominados filhos de Deus
Ou seja, os espíritos são seres distintos do Criador, de Deus, ou eles são uma parcela, uma parte dele, por isso que são chamados filhos de Deus? E a resposta dos espíritos: meu Deus, são obras de Deus, exatamente qual a máquina é do homem, que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem que lhe chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então, mais uma vez aqui, Kardec entra nessa questão, não é? E os espíritos respondem: meu Deus, são obras de Deus, são filhos de Deus, todos os espíritos. Em algum momento nós fomos criados por esse Criador. Nós não somos uma parte dele que, quando desencarnar, retornará a esse todo, como crenças antigas, como nós já vimos aqui, não é? Não somos isso. Nós somos criaturas individuais, criadas para cumprir uma meta, cumprir uma escala progressiva até a autoiluminação, não é isso? Então nós somos criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus, não somos uma parcela dele. Claro que a gente recebe essa essência divina que é a vida, a vitalidade, não é? Tanto para o espírito, porque a vida não acaba na morte do corpo físico, o espírito ele sobrevive a tudo, ele tem uma vida espiritual, sim. E a vida orgânica quando estamos aqui encarnados, ligados à matéria. Isso nós recebemos do Criador, esse sopro divino. Mas a inteligência que somos, individual, somos nós, independentes de Deus, não é isso? Ele nos criou, simples e ignorante, simples de único e ignorante, ignoramos tudo. Começamos a nossa trajetória lá nos reinos mais primitivos, até a humanização, como nós já vimos, não é? Aí o espírito começa a sua trajetória, sem nada conhecer, sem nada saber, sem inteligência. E a gente vai pouco a pouco construindo, elaborando tudo isso que hoje nós somos. É um caminho íntimo, é um caminho pessoal, não é isso? Então, somos criaturas de Deus, não somos uma parte dele, de forma nenhuma. Nós somos independentes, fomos criados por esse Criador. Então, vamos lá. Pergunta 7 e 8. Os espíritos tiveram princípio ou existe como Deus de toda a eternidade? Kardec, mais uma vez aqui, questionando a existência, a criação dos espíritos. Não é? Como pergunta dele, se nós tivemos um princípio em algum momento ou sempre existimos por toda a eternidade? E a resposta dos espíritos: se não tivesse tido princípio, seriam iguais a Deus. Quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. É incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres. Com isso significar que, sendo eterno Deus, há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Certamente, não é, meus queridos companheiros de jornada terrena? É muito difícil para nós, espíritos ainda no início da nossa trajetória, os habitantes de um planeta de provas e expiações como a Terra, um planeta ainda bem atrasado nas escalas de mundos superiores, mostrando que todos nós aqui ainda temos muito que aprender, muito que conhecer. É muito difícil nós entendermos, conhecermos esse momento que nós fomos criados, como e quando.
Isso os espíritos não nos revelaram, porque mesmo a grande maioria não sabe, os espíritos não sabem tudo, isso a gente já cansou de conversar aqui, não é? O seu saber está direcionado à sua vivência, ao seu grau de experiências, não é? Então os espíritos não sabem tudo. Como eles dizem aqui, não sabemos o momento, ou quando e onde nós fomos criados. Uma coisa é certa, a Terra não foi o primeiro, nem será o último planeta que nós habitamos e habitaremos, não é? Nós fomos criados certamente em outro local, não na Terra, não no planeta Terra. E fomos introduzidos aqui nessa escala evolutiva, não é isso? Então, onde fomos criados e quando, nós não temos como saber disso. É como se a gente chegasse para uma criança e falasse assim, uma criança de 2 aninhos, e perguntasse assim, minha filha, opa, desculpa, esbarrei aqui no pedestal. Minha filha, qual foi a maternidade que você nasceu? Em que hora, em que dia? Não vai saber responder, não é isso? Ela tem até uma noção que a mãe dela é a mamãe dela, que o papai, que ela nasceu, mas não vai saber isso. É a mesma coisa nós. Nós não temos como identificar esse momento e de onde e momento nós viemos, não é isso? Mas uma coisa é certa, em algum momento nós fomos criados. Como os espíritos dizem aqui, olha, se você quiser achar que por toda eternidade, porque Deus é eterno, tudo bem, é uma questão de palavras. Mas o bom senso mostra, a lógica nos diz que nós tivemos um início. Sim, porque senão seríamos como Deus, como está aqui. Não é? Se a gente existisse de toda a eternidade, ele não teria criado a gente. Nós seríamos outro Deus. E isso não condiz com o princípio do Espiritismo, com aquilo que nós estamos aprendendo aqui, trazido pelos espíritos superiores. Não é isso? Então Deus é eterno, sempre criou, mas em algum momento ele criou o Carlinhos. Em algum momento ele criou o Senhor, a Senhora que aí está comigo. Nós estamos juntos estudando aqui. Não é isso? Agora, quando e onde, não temos como saber. É isso? Então vamos lá. Pergunta 7.9. Pois que há 2 elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são os do elemento material? Ou seja, existe a matéria e existe o princípio inteligente, que é o espírito, não é? Então a pergunta aqui é essa, né? Se há 2 elementos gerais do universo, pode-se dizer que o espírito é do elemento espiritual e o corpo do elemento físico, material. E a resposta dos espíritos: evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, o que os espíritos nos orientam aqui? Que o espírito, eu, Carlinhos, como espírito, eu sou a individualização do princípio inteligente. O que isso significa? O princípio inteligente caminha por todos os reinos, se elaborando, se arquitetando, progredindo, evoluindo, se individualizando até a humanização, transformando-se no espírito imortal. Que é o espírito, o livro dos espíritos, o princípio inteligente do universo, que se individualizou, dando origem ao espírito. Quando a gente observa uma colmeia de abelha, não é? O zangão, as operárias, a rainha, todo aquele trabalho ali comunitário, cada criatura daquela não é um espírito, são princípios inteligentes. É o princípio inteligente que está trabalhando em conjunto e lá na frente ele vai se individualizando nas espécies mais superiores até encontrar a humanização. Isso é um trabalho dos espíritos que realizam isso. Como está aqui, onde isso acontece, quando aconteceu e acontece, nós não conhecemos.
Mas o que nos é passado é isso, que o princípio inteligente caminha por todos os reinos até a sua individualização, pegando espécies mais evoluídas, não é? Até a humanização, transformando-se no espírito imortal. Olha que coisa bacana. Quando a gente vê um cardume de peixe no oceano sincronizado, aquilo ali é um princípio inteligente, que foi programado para aquilo, para realizar aqueles movimentos, para se defender dos predadores, para reproduzir. E esse princípio ele vai se individualizar em criaturas superiores, como um cavalo, um cachorro, um macaco, uma baleia, não é? Que são animais que já têm um raciocínio, que tem todo um processo evolutivo gigante, alguns bem próximos até dos seres humanos, como a gente vê os macacos, não é isso? Até que ele sofre um processo de humanização, transformando-se no espírito imortal. Então veja, o espírito é o princípio inteligente que se individualizou e realiza a sua caminhada. Somos todos nós. Isso é muito bacana, não é, meus irmãos? Um estudo como esse. A gente vai vendo a grandeza filosófica, a riqueza de detalhes, de ensinamentos, de conhecimentos que o Espiritismo nos proporciona. Isso é uma base. Cabe a todos nós realizarmos pesquisas, continuarmos nessa direção de pesquisas, de questionamento dos espíritos, para saber coisas maiores, mais detalhadas, e a gente vai construindo um caminho sempre à luz da ciência, do bom senso, da lógica, não é? A gente vai arquitetando argumentos para ir explorando cada vez mais, porque isso aqui é só o começo. O perispírito, o corpo espiritual, tem um mundo a ser desvendado, não é? O que nos foi falado é a base, é o básico. Mas existe um mundo de pesquisa aí. Então é importante continuar de alguma forma. É importante pesquisar, é importante questionar os espíritos, anotar, ir nas obras, ver o que aquilo ali quer dizer, o que o espírito quis falar e a gente tirar dúvida. Esse é o trabalho que Kardec fazia, esse é o trabalho que Gabriel Delany fazia, William Crookes, Leon Denis, esses grandes homens do espiritismo. E o que a gente faz hoje? A gente lê e só aceita tudo. Então é importante esse trabalho de pesquisa. Veja, um estudo como esse. O espírito é o princípio inteligente que se individualizou, transformando-se no Carlinhos, transformando no Senhor, na Senhora que aí está conosco aqui estudando. Olha que coisa legal, que coisa bacana, não é, meus irmãos? Então vamos lá, vamos estudar mais uma pergunta aqui. Pergunta número 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Interessante essa pergunta, como todas, não é? Mas essa pergunta do Kardec é show. Será que os espíritos só foram criados naquele momento da criação de tudo? Ou continua a criação até hoje de espíritos? Muito legal essa pergunta. Então vamos lá, o que os espíritos nos respondem. É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Olha que coisa fantástica. Então aqueles 6 dias bíblicos e um de descanso acabou aí. Foi por água abaixo, não é? Se é permanente a criação dos espíritos, não só dos espíritos, toda a criação é permanente, então Deus continua criando. E aí quando a gente analisa aí à luz da ciência moderna, a astrofísica, a astronomia, o que esses telescópios aí colocados no espaço nos têm revelado, berçário de estrelas, estrelas surgindo, informação que darão origem a planetas como a Terra. Veja, então a criação ela está o quê? Se expandindo, continua. E quem vai habitar esses mundos? São espíritos recém-criados também, não é isso? Então Deus continua obrando, continua criando. Ele nunca parou. Por isso que Deus é eterno. Eterno significa não teve início e não terá fim. Ele existe, não é?
mas é muito difícil para nós entendermos essa proposta de eternidade, porque tudo que nos cerca tem um início e tem um fim. É natural, mas a ideia é essa que prevalece aqui, que Deus é eterno. Se Ele é eterno, Ele sempre criou e sempre criará mundos, estrelas, planetas, galáxias e espíritos. Princípio inteligente que caminhará até a sua individualização, transformando-se em espíritos. Então a criação não para, nunca parou e nunca parará. Olha que coisa maravilhosa, não é, meus irmãos? E o nosso destino é a autoiluminação. Por isso que Jesus disse: brilhe a vossa luz. Então é isso, meus irmãos. Vamos encerrar por aqui hoje, né, na pergunta número 80, e voltaremos em breve com a pergunta 81 e a continuação aqui dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Necessário estudar Kardec sempre. Não se conhece, não se entende a doutrina espírita sem o estudo das obras de Allan Kardec. Isso não existe, isso não é possível, tá? Todos os outros livros aí são auxiliadores, são obras que a gente tem aí para abrir conhecimento, fazer pesquisas aqui, questionar os espíritos, beleza. Mas é importante estudar o espiritismo na sua fonte, na sua base, que é Allan Kardec. O Livro dos Espíritos é a primeira obra lançada por Kardec. Então é muito importante o seu estudo. E aqui nós temos essa oportunidade de estudarmos juntos. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, coloca nos comentários aí. Que Deus nos abençoe. Um dia de paz e luz para você e para sua família. Toda a felicidade do mundo. Muito obrigado por estar conosco aqui. Paz e luz a todos. Graças a Deus.